Romanos capítulo 4, versos 17 a 24, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Verso 19: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Diga comigo: não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus. Amém. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso, para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Você crê? Você crê? Você crê? Essa promessa para você. Nós vivemos dias de inseguranças. Nós vivemos dias de muitas incertezas. Nós vivemos dias onde pessoas estão, em função dessas realidades, preocupadas, algumas inclusive angustiadas, preocupações com o que vai acontecer amanhã, com as circunstâncias amanhã, com o que nos espera amanhã, tem assolado corações de uma forma muito assustadora. Quando você olha para um cenário de incertezas, de inseguranças, um cenário de medos, de dúvidas, nós precisamos muito cuidar do nosso coração e da nossa mente. Foi pensando nesse contexto, nessa realidade, que o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra: fé e esperança para viver. Como nós enfrentamos situações de incertezas, como nós devemos enfrentar situações de inseguranças, contextos e realidades que apontam para inseguranças, incertezas, impossibilidades. Nós precisamos de fé e precisamos de esperança para viver. O texto que nós lemos fala de Abraão, que viveu contextos semelhantes, que viveu realidades semelhantes, que enfrentou circunstâncias semelhantes, mas porque decidiu viver em fé e esperança, ele recebeu a sua herança, ele recebeu o cumprimento da promessa de Deus. Quando nós chegamos aqui no final do texto, no verso 22, o texto diz que a atitude de fé, a atitude de esperança que permeou o coração de Abraão em meio a essas realidades, fez com que Deus acreditasse justiça na vida de Abraão. E o texto diz que essa mesma maneira
de Deus agir em relação a Abraão, Deus também agirá para com aqueles que mantêm firme a sua fé e mantêm firme a sua esperança nele. Que da mesma maneira que Abraão recebeu o crédito da justiça, nós que também cremos, também receberemos o crédito da justiça de Deus na nossa vida. Portanto, eu e você precisamos de fé e de esperança para viver. No domingo passado, de uma forma científica, eu trouxe aqui 2 argumentos que a ciência aponta para nós sobre a necessidade da fé e da esperança, ou a importância da fé e da esperança para a vida das pessoas. Só quero rememorar para que você entenda a importância desse tema. Primeiro, de uma forma resumida, a ciência sugere que pessoas que mantêm altos níveis de esperança são mais propensas a atingir seus objetivos, ter melhor desempenho profissional e acadêmico e lidar melhor, de maneira positiva e mais saudável com situações de enfermidades. Esse apontamento científico foi baseado num estudo da Universidade de Houston no ano de 2020, onde foi pesquisado 223 pessoas que tinham transtornos de ansiedade social, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, sobre a importância da esperança para proteger o coração das pessoas. E quanto à fé, qual é a importância da fé? O estudo da Organização Mundial de Saúde, vinculada no ano de 2004, apontou que a crença pode diminuir riscos de doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, pode reduzir infartos, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. Então, a ciência nos mostra a importância que a fé e a esperança têm para manter o equilíbrio e a saúde na vida de uma pessoa. Qual é a maior fonte de fé e esperança? Onde está a maior fonte de fé e esperança? Na palavra de Deus. E é isso que nós aprendemos aqui com a história de Abraão. Domingo passado, eu propus responder a pergunta: de onde vem nossa fé e esperança? E a primeira lição que aprendemos aqui está disponível no nosso canal. Se você não viu, está lá e eu recomendo você ver. A nossa fé e esperança vem da convicção de que Deus está conosco. Quando você tem consciência de que Deus está com você, a sua fé e a sua esperança permanecem inabaláveis. Mas hoje, em segundo lugar, eu quero compartilhar com você de onde vem a nossa fé e esperança. Em segundo lugar, nossa fé e esperança vem de um olhar constante para a promessa de Deus. De um olhar constante para a promessa de Deus. Romanos capítulo 4, verso 20 e ao verso 21, o texto que nós lemos diz assim, verso 20: mesmo assim como? Se você ver e olhar nos versos anteriores, ele está apresentando uma circunstância, uma situação, uma realidade. E a circunstância, a situação, a realidade que estava na vida de Abraão era que ele tinha recebido uma promessa de Deus e já tinha 25 anos de espera. E esse tempo foi marcado por uma vida cheia de fé e esperança. Mesmo ele sendo velho,
mesmo a sua esposa sendo velha e sendo estéril. Mesmo a promessa se tardando em cumprir, ele manteve o seu coração cheio de fé, cheio de esperança. Mesmo assim, ou seja, dentro dessa realidade de escassez, dentro dessa realidade de impossibilidade, dentro dessa realidade de insegurança, de dúvidas, mesmo assim, ele não duvidou, e ele não foi incrédulo em relação ao que Deus havia prometido. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 em diante, Deus chama Abraão e diz assim para Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação, te abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha 75 anos de idade, Sara tinha 66 anos de idade. Abraão sabia que a sua mulher era estéril, porque ele havia casado com ela há muito tempo, e ela ainda não tinha gerado filhos. Abraão era um homem rico, e tenha certeza, ele tinha procurado de todas as maneiras, para ser pai. Inclusive cometeu um erro. Depois de uma espera de 10 anos, quando 10 anos se passam, a promessa não se cumpre, Sara fica angustiada, preocupada, e aí, vamos dizer num goianês, meteu os pés pelas mãos e colocou Agar para poder atravessar aquilo que Deus havia prometido. Contra gosto, Abraão faz isso, mas a Bíblia diz que ele não duvidou, ele não foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Olha, presta atenção, olha para cá. Você sabe o que Deus tem dito a seu respeito? Quais são as promessas que Deus fez a você? Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai cumpri-la. Nada, absolutamente nada é capaz de impedir o cumprimento da promessa de Deus na vida de uma pessoa. Abraão creu. O verso 20 diz: mas foi fortalecido em sua fé. Quando eu olho essa expressão me enche o meu coração. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus, ela tem o poder de fortalecer você. O verso 21, o texto diz: estando plenamente convencido. O que é estar plenamente convencido? É um coração que não é visitado em nenhum momento por nenhum tipo de dúvida. É assim que você segue sua vida? Satanás vive o tempo inteiro ao nosso derredor, tentando plantar dúvida no nosso coração acerca da paternidade e do cuidado de Deus. Essa sempre foi a sua estratégia. Quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, a primeira insinuação mentirosa que Satanás fez a Jesus foi: se tu és filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? A estratégia de Satanás foi tentar atingir Jesus na sua filiação, tentar atingir Jesus quanto à paternidade de Deus na sua vida, tentar lançar dúvida no coração de Jesus de que o cuidado de Deus não aconteceria, que a promessa de Deus não aconteceria. O que eu aprendo nesse texto é que quando eu mantenho um olhar constante na promessa de Deus, eu continuo plenamente convencido. Deixa eu te falar, eu sei que você quer entender o processo, eu sei que você quer compreender como Deus vai fazer, mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para confiarmos naquilo que Ele está fazendo.
Eclesiastes 11:5, se não me falha a memória, diz assim: assim como você não sabe o caminho do vento, assim como você não sabe como uma criança se forma no ventre materno, você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. A palavra saber no hebraico nesse texto é conhecimento visível. Sabe o que ele está dizendo? Que da mesma forma que você não consegue ver o vento, você sente o vento, não sente o vento? Mas você vê o vento? Mas você sente. Da mesma forma que você não vê uma criança sendo formada. Eu não vi meus filhos sendo formados. Eu não vi meus filhos desenvolvendo-se. Eu não vi. Foram 9 meses de gestação. E todo esse processo não foi possível ver, mas eu sabia que estava sendo gerado. Eu via o crescimento. Sabe o que o texto de Eclesiastes nos ensina? O que a palavra diz? Você não consegue ver, mas Deus está agindo. Você não consegue perceber, mas Deus está fazendo. Deus está movimentando. Deus está criando circunstância. A Marina falou do que Deus fez na nossa vida, na vida da Letícia. Irmãos, Deus usou uma pessoa lá nos Estados Unidos e pagou o ano de cursinho da Letícia. Sabe qual foi a fala dela? Eu quero abençoar a vida de vocês, eu quero abençoar a família de vocês, eu quero contribuir para isso. Você não sabe de onde vem, você não consegue imaginar o que Deus está fazendo. É uma pessoa que eu vejo muito raramente, uma pessoa que caminha comigo desde 2014. Nós nos conhecemos num congresso de pastores, sentamos, batemos papo poucas vezes, e Deus usa alguém que está do outro lado do mundo, dizendo: eu quero abençoar você. Eu sei que você quer entender as coisas que estão acontecendo com você. Eu sei que você pergunta, mas como é que Deus vai fazer? Como é que Ele vai criar? Olha, presta atenção, você não tem que procurar saber isso. Você foi chamado para crer e confiar. O que Abraão me ensina é que eu fui chamado para ter e viver em fé e em esperança. Em fé e em esperança em quê? Aqui é a chave. Naquilo que Deus te prometeu. Deixa eu abrir um parênteses. Nossas maiores frustrações vêm das expectativas naquilo que Deus não fez. E não fez porque Ele não prometeu que Ele ia fazer. Nós colocamos nossa expectativa no lugar errado. Queremos que Deus faça coisas que Ele não disse que iria fazer. Eu estava discutindo algo essa semana com alguém, não me lembro com quem, sobre uma verdade bíblica. A Bíblia diz assim: Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas de Cristo Jesus. Agora preste atenção. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Vamos lá? Qual é a promessa? Deus suprirá todas as suas necessidades. Deus suprirá todas as suas necessidades. Essa é a promessa. Olha para cá. Não confunda o seu luxo com a necessidade que Deus prometeu. Deus, aprenda uma coisa para o resto da vida: Deus não faz o que nós queremos, Deus faz o que nós precisamos. Vamos juntos? Vamos juntos? Vamos aprender? Deus não faz o que queremos, Deus faz o que nós precisamos. Um pai não dá qualquer coisa para o seu filho, ele dá para o seu filho aquilo que é importante para ele. Um pai, aliás, que dá tudo para o filho, está estragando o filho, está colocando o filho como uma pessoa sem limite, e que amanhã vai sofrer as consequências.
A pergunta que a Bíblia faz é: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Não confunda o luxo que você criou de expectativa com a necessidade daquilo que Deus prometeu suprir. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui criado até 9 anos de idade na fazenda. E na fazenda, a nossa comida era arroz e feijão. E olha só como é que eu sou bobo. Eu fui criado com arroz e feijão. Sabe quando é que a gente comia carne? Uma vez por mês, olha lá. Quando havia um ovo frito na panela, a gente celebrava. O negócio é que eu estou achando que Deus está na minha vida para me dar filé mignon todo dia. A pergunta é: o que é necessário é aquilo que vai fazer você sobreviver. Você pode sobreviver sem o filé mignon? Aliás, vai fazer até melhor para você, você sabe? Eu estou usando um exemplo simples para a gente entender que o compromisso com Deus, ou de Deus comigo, é manter a minha necessidade. E sabe por que eu estou ensinando isso para você? Porque essa é a promessa, e é essa promessa que nunca vai falhar. O salmista Davi, no Salmo 37, verso 24, disse assim: eu fui moço, e hoje eu sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Eu fui moço, e hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Eu estava contando há pouco, antes desse culto começar, para o Alessandro, as minhas experiências de milagre. Eu tenho 30 anos de caminhada com Jesus. Você não consegue imaginar tantas coisas que eu já vivi com Deus, sozinho. Quando eu larguei, eu pedi exoneração do meu trabalho para assumir o ministério, eu fiquei 6 meses sem receber. 6 meses. 6 meses, eu morava sozinho, num quartinho que tinha apenas um banheiro. Tinha uma geladeira, um fogão que eu tinha ganhado, uma cama e um computador. As únicas coisas que eu tinha. Eu estava dizendo para o Alexandre que eu sei o que é passar fome. Aliás, eu sei o que é ser cuidado por Deus. Porque eu me lembro de uma vez que eu não tinha nada para comer e fui para um pequeno grupo, para a célula. E depois do pequeno grupo, despedi de todos os irmãos, saí para ir embora. A dona da casa, irmã Lourdes, que mulher abençoada, que mulher que Deus colocou na minha vida para cuidar de mim. Uma senhora, esposa de um irmão que era um dos líderes da igreja, simples eles. E ela fez um bolo chamado 40. Quem conhece esse bolo? Eu nunca vi mais esse bolo na minha vida. Alguém conhece esse bolo? É raro mesmo, viu? Chamado 40. Eu nunca vi isso não. Ela disse: que bolo é esse? 40. O nome dele chama 40. Terminamos de comer. Depois da confraternização, ela disse: pastor, eu tenho aqui para você. Leva essa metade de bolo para você. Irmãos, eu saí de lá emocionado, lágrimas descendo dos olhos, agradecendo a Deus, porque aquele bolo foi o que me sustentou durante 3 dias. Eu não tinha nada para poder comer. Eu não tinha nada, mas ela supriu a minha necessidade. Eu me lembro um dia que eu acordei pela manhã e olhei na geladeira, só tinha água. E eu fui orar. Eu sozinho, dobrei o joelho, parece que eu estou lá naquele dia. Dobrei o joelho na minha cama e comecei a adorar o Senhor por tudo que Ele é. E eu me lembro de orar e dizer assim: Senhor, obrigado,
porque eu só tenho água hoje para beber. O Senhor me deu água, louvado seja o teu nome. E eu lembrei de um testemunho quando eu estava no seminário, no primeiro semestre, quando o pastor Adailson Sandoval contou a experiência dele, de pastoreando. Chegou um dia na casa dele que não tinha o que comer, e de repente toca a buzina na casa dele, e ele abre a janela. Na hora do almoço, eles reuniram ele, a esposa e as 3 filhas ao redor da mesa, e não tinham o que comer, os pratos estavam postos, e eles oraram dizendo: Senhor, muito obrigado, porque nós não temos o que comer hoje, mas o Senhor vai cuidar de nós. E aí tocou a buzina, ele abriu a janela, era um irmãozinho, no fusquinha, caindo os pedaços, e ele ficou nervoso e disse: mas como é que pode? Meu Deus, eu estou passando por essa necessidade, ainda vem alguém aqui pedir alguma coisa. Ele disse que pensou isso, ele contando isso no primeiro ano, no primeiro semestre, nas primeiras aulas do seminário. E ele disse que ele saiu, abriu o portão e foi receber aquele irmãozinho, e o irmãozinho disse assim: pastor, eu estava orando nessa manhã, e o Senhor disse que era para eu vir na casa do Senhor, trazer umas coisas para o Senhor. E o Senhor sabe, nós somos pobres, então o que eu fiz? Eu tinha pouca coisa, mas eu dividi tudo ao meio que eu tinha em casa, e eu estou com essa sacola aqui para o Senhor. E ele pega a sacola, começa a chorar. O Espírito Santo diz para ele: é para você saber que eu é que cuido de você. Quando ele chega lá, coloca na mesa, era meio pacote de arroz, meio pacote de feijão, meio pacote de macarrão, meio litro de óleo. E ele fala assim: e meio pedaço de rapadura. Ele diz assim: até a sobremesa Deus mandou para nós. Nesse momento eu estava orando, lembrando desse testemunho que eu tinha ouvido do Senhor, e disse: Senhor, obrigado, porque eu tenho água para tomar hoje. Muito obrigado, Jesus. Toca o telefone. Eu estava de joelho, permaneci, não fui atender. Terminei de orar, daqui a pouco toca o telefone de novo. Eu pego o telefone e atendo. Era um irmão da igreja: pastor, eu estou te ligando para te fazer um convite. Venha almoçar hoje aqui em casa comigo. Ele suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas de Cristo Jesus. Apegue-se à promessa de Deus. Apegue-se à promessa de Deus. Esse tempo é o tempo de colocar visível as promessas que Deus fez à nossa vida. A Marina, no momento do dízimo aqui, trouxe para nós a memória uma das promessas de Deus, e a promessa é: Ele fará infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Foi aí que eu aprendi a orar todos os dias: Deus me surpreenda, Deus me surpreenda, porque um Deus que faz para além do que eu peço, além do que eu imagino, é um Deus que está me surpreendendo. Se apegue constantemente à promessa de Deus. Sabe por quê? Porque quando você se apega à promessa de Deus, você mantém viva a fé, e você mantém viva a esperança no seu coração. As circunstâncias não te abalam, os nãos que você recebe não te abalam. Sabe uma das coisas que mais me chocou, me impactou nesse negócio com a Letícia? Quando o cara, dono do cursinho, sentou comigo, com a Marina, pediu que nós fôssemos lá, e disse para mim e para a Marina, olhando nos nossos olhos assim: alguma coisa veio no meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa pela filha de vocês. Então nós queremos dar 60% de bolsa para ela. Que coisa era aquela? Era o Espírito Santo que nós oramos para tocar os corações. O Espírito Santo comunica com quem Ele quer. A Bíblia diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, da justiça. Os textos dizem que
Deus acreditará nas nossas vidas a justiça, irmão. Eu queria que você pensasse nos desafios que você tem enfrentado, nas guerras que você tem enfrentado, e agora fizesse o exercício de lembrar as promessas que Deus fez em você. As promessas de Deus têm o poder de manter firme a nossa fé e a nossa esperança em meio a qualquer realidade. O texto nos diz que Abraão não duvidou. O texto diz que Abraão não foi incrédulo. Sua fé permaneceu inabalável. De onde veio essa firmeza? Da promessa feita por Deus na sua vida. Ele tinha 75 anos. A sua esposa tinha 66 anos. O tempo está passando, 25 anos de espera. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A promessa foi: farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. O que o Senhor disse, nada pode impedir de se cumprir. Vou repetir. O que o Senhor disse, nada pode impedir de se cumprir. Estar neste lugar aqui, nesse lugar, é a prova disso. Eu me lembro como nós orávamos aqui, as portas fechadas do jeito que estavam, e falávamos: Senhor, nos dê esse lugar por herança. Deus fez uma promessa, e nós estamos vivendo debaixo dessa promessa. Quais as promessas que Deus fez na sua vida que você tem perdido de vista? Quais as promessas que Deus tem feito na sua vida que você tem esquecido? Lucas 1,37, a Bíblia diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos dizer juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Agora presta atenção: tudo que está dentro desse parêntese chamado promessa, não há impossível. Deus falou que vocês serão pais. Não é impossível. Deus disse que irá. Muitas vezes, as incertezas, os desafios, as dúvidas, as perguntas que nós carregamos, não passam do processo de Deus para nos preparar para chegarmos na herança que Ele tem. Só isso. A promessa foi feita com 75 anos. Ela se concretizou aos 100 anos. Olha para cá. Não importa o tempo que você vai esperar, o que importa é a promessa se cumprir. Diga comigo: não importa o tempo que eu tenho que esperar, eu viverei o cumprimento da promessa que Deus me fez. Amém? Jeremias 1,12 diz assim: o Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que minha palavra se cumpra. Deus disse, nada pode impedir. Por isso que Jó,
No capítulo 42, versículo 2 diz: bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É plano de Deus? Vai acontecer. É promessa de Deus? Vai acontecer. Então, se agarre às promessas de Deus para sua vida. Isso manterá viva a sua fé e o seu coração cheio de esperança. John Piper disse assim: sempre que seu coração começar a ficar ansioso com o futuro, pregue a seu coração e diga: coração, quem você pensa que é para ter medo do futuro e anular a promessa de Deus? Aleluia! Sempre que o seu coração começar a ficar ansioso com o futuro, pregue a seu coração e diga: coração, quem você pensa que é para ter medo do futuro e anular a promessa de Deus? Deus disse que irá. É imprescindível que você entenda: o mundo, a carne e o diabo não vão poupar esforços para te distrair das promessas de Deus. Virão centenas de milhares de distrações para você perder de vista as promessas que Deus fez na sua vida. Enquanto você manter focado na promessa que Deus te fez, você estará cheio de esperança, cheio de fé. Seu maior desafio é manter-se olhando para as promessas que Deus fez para a sua vida. Tudo está indo bem na sua vida, tudo está dando certo. Foque nas promessas de Deus. Não se distraia. Tudo está desafiador, as coisas não estão acontecendo. Foque nas promessas de Deus. Não se distraia. Como disse Caleb: ele me manteve vivo como prometeu. Nada vai te impedir de receber a sua herança, ou seja, de ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda essa frase do fundo do meu coração. Ele me manteve vivo como prometeu. Você precisa entender isso. Sabe o que o Caleb está dizendo? Quando Deus faz uma promessa na nossa vida, não tem nada e ninguém capaz de nos destruir. Quando ele fala isso, ele está com 85 anos de idade. E sabe o que ele diz? Eu estou tão forte como naquele dia que o Senhor me fez a promessa. Sabe quantos anos ele teve que esperar? 45 anos. 45 anos. Cheio de esperança, cheio de fé, cheio de força, cheio de vigor, porque ele manteve vivos seus olhos nas promessas de Deus. O dia que eu entendi isso, mudou a minha vida. Sabe o que Caleb está dizendo? Nada vai destruir a minha vida enquanto Deus não se cumprir, enquanto Deus não fizer, enquanto Deus não realizar a promessa na minha vida. Deixa eu te dar um exemplo. Desde pequenininho, Satanás tentou de tudo quanto foi maneira tirar a minha vida. Quando eu tinha 6 meses de idade, meu pai disse que eu tive uma febre, um problema de saúde que até hoje não tem explicação. E naquela época, o lugar mais próximo que tinha recurso ficava a cerca de 30 quilômetros de distância da casa onde meu pai morava, na fazenda. Meu pai selou um cavalo e botou nos braços, e de cavalo atravessou 3 rios e foi até a cidade para poder me levar a um farmacêutico que era o médico daquela região. Quando lá chegou o Dr. Benedito Xavier, usado por Deus, passou o medicamento. E meu pai disse assim: do nada, você ficou louco. Eu tinha 6 meses de idade, 30 quilômetros em cima de um lombo de cavalo, carregando um menino.
Eu nasci com 5,5 kg. 6 meses depois, você imagina o tamanho que eu estava? Mamando no peito. Meu pai me carregou 30 quilômetros de cavalo para ir e 30 quilômetros de cavalo para voltar. Satanás não tirou minha vida. Com 8 anos de idade eu perdi minha mãe. 8 anos de idade perdi o primeiro amor da minha vida. Mas aqui eu estou. Com 9 anos de idade eu fui abusado. Mas eu estou aqui. Eu já escutei pessoas dizerem: você não vai prestar, você vai ser um bandido, você não vai dar em nada. Mas eu estou aqui. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa na minha vida e nada e ninguém vai me destruir. Porque Deus é que nos leva a promessa dele para nós. As suas dores não te definem. Os seus traumas não te definem. As rejeições que você enfrentou não te definem. Sabe o que te define? A promessa que Deus fez na sua vida. É isso que move a nossa vida. Não são os nãos que nós recebemos. Não são as portas fechadas na nossa cara. O que define a nossa vida é o que Deus nos prometeu. Deus disse que irá e acabou. Acabou. É isso que Caleb está dizendo. Ele me manteve vivo como prometeu. Satanás tentou te destruir. Satanás tentou acabar com a sua vida. Satanás tentou gerar trauma de todo jeito na sua vida. Mas o Senhor te mantém vivo. Até a herança. Até a herança. É isso que mantém viva a nossa fé e esperança. A nossa fé e esperança não é num governo. Não é numa ideologia desgraçada essa que vivemos. Não é numa filosofia. A nossa fé e esperança é na promessa do Deus vivo na nossa vida. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. Ninguém pode destruí-la. Aprenda a pregar para o seu coração quando você estiver com medo. Quando você estiver preocupado, grita para o seu coração: quem é você para ter medo do futuro e anular a promessa de Deus? Quem é você? Davi fez isso. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu Redentor e meu Deus. Aleluia. Seu desafio, eu quero concluir aqui, é manter firme, olhando para as promessas de Deus para a sua vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O mesmo Deus que é capaz de fazer maná descer do céu, é vivo e poderoso para fazer hoje de novo. Você crê nisso? O mesmo Deus que mandou codornizes levar comida para o profeta é o mesmo Deus que faz hoje. O mesmo Deus que faz uma pedra brotar água é o mesmo Deus que faz hoje. O mesmo Deus que coloca uma nuvem sobre o sol escaldante é o mesmo Deus que faz hoje. O mesmo Deus que coloca uma coluna de fogo para aquecer do frio é o mesmo Deus que faz hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, diz a palavra. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Sua fé se tornou inabalável, porque ele sempre olhou para o que Deus havia prometido. 25 anos de espera até Isaac chegar. As variáveis das impossibilidades eram muitas. Ele estava muito velho, 99 anos. Sara estava velha, com 90 anos. Não ovulava mais, não tinha mais vitalidade para gerar, já tinha passado muito tempo, mas o texto diz
mesmo assim não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé. No entanto, a despeito de todos esses contextos, sua fé não enfraqueceu. E a pergunta é: o que mantém nossa fé fortalecida, nosso coração cheio de esperança? As promessas de Deus. Verso 18, eu concluo aqui, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. O que eu e você precisamos fazer hoje? Precisamos rememorar as promessas de Deus. Charles Haddon Spurgeon disse assim: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Tome a promessa de Deus, ela é mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Há um Deus no impossível, que nada é impossível para Ele. Fé e esperança para viver só é possível quando eu olho constantemente para a promessa de Deus para mim. Fé e esperança só é possível quando eu olho constantemente para a promessa de Deus na minha vida. Essa semana eu e minha família temos vivido muitos processos. E essa semana eu estava indo para a sala de aula, quando Deus me lembrou de uma promessa que Ele me fez há 7 anos atrás. E a promessa foi: eu estou no controle da sua vida, da sua família, da sua história. Há 7 anos atrás, eu estou no controle da sua vida, da sua família e da sua história. Eu escrevi essa mensagem, mandei para minha esposa, porque a gente sabe o que isso significa para nós. Durante um ano de 2018, havia uma cartolina na sala da nossa casa com essa frase: Deus está no controle da nossa vida, da nossa família e da nossa história. Lembra a promessa que Deus fez a você. Seja estratégico nesse momento. Caminhe com quem caminha com Deus, porque essa pessoa vai ser instrumento de Deus na sua vida. Essas semanas, quem tem sido um instrumento de Deus na minha vida é o Luiz Carlos. Deus tem falado com o caminho através da sua vida de uma forma soletrada na minha vida. Seja estratégico com quem você caminha. Tenha sempre pessoas que, ao invés de trazer pessimismo para a sua vida, tenha sempre uma palavra de esperança, de ânimo no seu coração. Obrigado, Ju, pela mensagem que você mandou essa semana para mim. Você não tem ideia do quanto que ela me encorajou. Vamos ficar de pé.
Promessa, eu não preciso ver. Promessa, eu preciso crer. Diga comigo. Promessa, eu não preciso ver. Eu preciso crer. Deus está falando comigo para dizer que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Você pensou que eu tinha esquecido. Mas tudo que você viveu foi eu te preparando para aquilo que eu tenho que te dar. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século, disse Jesus. Você podia orar hoje para Deus trazer à sua memória as promessas que Ele fez, que talvez você tenha esquecido. Você podia fazer essa oração hoje. Senhor, traz à minha memória aquilo que o Senhor me prometeu. Traz à minha memória as promessas que o Senhor fez para mim. Talvez você tenha se sentido com medo, inseguro, preocupado demais.